Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos ter um debate aqui sobre a grande literatura russa, seja do século XIX e do século XX. Eventualmente nós tentaremos chegar à contemporaneidade, que é um debate que vai ali na esteira daquilo sobre o que a gente discorreu na semana passada com o Hugo Leonardo, Dr. Hugo Leonardo, que é advogado criminalista. Nós falamos aqui sobre as concepções de justiça na obra do Dostoiévski. A gente vai falar eventualmente sobre Dostoiévski também, mas vamos mencionar outros escritores. E hoje, pessoal, na dica de leitura aqui do nosso Espaço Heráclito, vocês sabem, os telespectadores já sabem que a gente vem utilizando aqui o início do programa para fazer uma apresentação de algumas obras que eu considero bastante relevantes para a formação do nosso querido telespectador. Eu gostaria de mencionar um livro que é bastante correlato com o tema sobre o qual a gente vai tratar hoje, que é O Arquipélago Gulag, do Alexandre, vamos aqui aportuguesar o nome do autor, do Alexandre Solzhenitsyn. Gente, esse livro, O Arquipélago Gulag, recebeu o Prêmio Nobel ali quando de sua publicação. É um livro estarrecedor sobre toda a contextualidade de formação do Gulag. O que seria esse arquipélago Gulag? É a constituição do sistema repressivo prisional do Stalin, ali na União Soviética, até propriamente o ano da morte do Stalin em 53. Então, o Solzhenitsyn, que vivenciou, ele foi preso em um momento ali da Segunda Guerra, e tem toda uma contextualidade de receber uma série de cartas de pessoas que haviam sido presas, e ele foi formando, ele foi compondo essa obra de maneira a formar um arquipélago também na estrutura da sua composição, pelo vasto material que ele recebeu para compor esse arquipélago Gulag. É um livro que eu recomendo veementemente pela sua qualidade literária. As primeiras páginas, eu estava conversando aqui com o convidado de hoje, que eu já vou apresentar para vocês, tem uma voltagem literária extraordinária e também pela característica histórico-documental, para que vocês possam entrar em contato com o que era o tipo de vida que se levava em meio à estrutura de repressão. Eu gostaria de ler aqui para vocês, pessoal, esse livro é um marco histórico bem importante. E eu gostaria de ler para vocês aqui, eu separei alguns trechos, vamos ver se eu mesmo consigo entender a minha letra, de quando eu tenho o costume de, quando eu leio os livros, fazer as anotações e retomar alguns trechos. Eu gostaria de ler para vocês alguns trechos aqui do Arquipélago Gulag, para vocês sentirem essa atmosfera que é bastante kafkiana. Aliás, eu faria até um parênteses, depois de ter vivido na Rússia e de ter conhecido ali boa parte do leste europeu, eu senti que essa atmosfera lúgubre, algo nebulosa, cinzenta e coercitiva do Kafka, era menos estranha e mais peculiar aquele ambiente do que eu imaginava. Eu pude entender mais essa atmosfera. Agora vejam vocês. Abro aspas aqui então para o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn. Eis o que é a detenção. E aí ele vem falando ou seja, dessas detenções e da estrutura de julgamento, tudo forjado de maneira sem provas, com um sistema todo de delações que ocorria à época. Mas ele vai até o ponto em que a pessoa, então, é posta nas engrenagens desse sistema repressivo. Eis o que é a detenção. Uma chama ofuscante e um golpe, a partir dos quais o presente desliza num segundo para o passado. E o impossível toma a cada passo o lugar do presente. A detenção é isto: o brusco som noturno da campainha ou a brutal pancada na porta. A investida dos briosos agentes com as botas sujas. A assustada testemunha que os segue. Nada existe de sagrado na busca do domicílio. Quando prenderam o maquinista ferroviário Piotr Petrovich, encontrava-se no quarto o corpo de uma criança que acabara de morrer. Os juristas,
aqui esse termo posto entre todas as aspas, os juristas tiraram o corpo da criança e o revistaram também. Eles dão safanões dos doentes de cama e tiram as ligaduras que lhes cobrem as feridas. Na detenção noturna, os agentes têm superioridade de forças. Vários homens armados contra um que não chegou sequer a abotoar as calças. Vale frisar que, por exemplo, o Código Penal Brasileiro Moderno, amplamente desrespeitado, sobretudo nas periferias das nossas cidades, prevê que a detenção noturna é completamente proibida, a não ser em caso de flagrante delito. É claro, né, que muitas vezes alguns batalhões da Polícia Militar em alguns estados brasileiros não forjam, não desrespeitam esse aspecto, né, pessoal? Mas aqui nós temos a contumácia e a prática da infração ali colocadas como norma. E vejam vocês, falando justamente sobre esse ponto da detenção noturna, olha o que o Solzhenitsyn nos traz. As detenções noturnas têm ainda a vantagem de que nem os inquilinos do prédio, nem os transeuntes das ruas da cidade veem quantos foram levados durante a noite. Se assusta os vizinhos mais próximos, o acontecimento não tem existência para os mais distantes. É como se nada tivesse acontecido. Pela mesma calçada em que transitaram os carros da polícia durante a noite, desfila durante o dia um magote de jovens com bandeiras e flores, entoando alegres canções. Então, pessoal, fica aqui essa nota do interessantíssimo e muito importante livro do Solzhenitsyn. Esse livro que eu tenho em mãos aqui, que vocês veem que é muito novo esse livro, né, aqui, pessoal? Esse livro é da editora Círculo do Livro. Eu nem sei se essa editora existe, se eu não me engano, ela não existe mais. Mas houve uma tradução do inglês recente aqui publicada no Brasil e também vocês podem encontrar o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn no site muito famoso, Estante Virtual, vocês encontram esse Arquipélago Gulag que traz a contextualização desse período e fica a indicação para vocês. E agora, pessoal, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, para nós retomarmos também esse tema sobre o qual a gente falou agora, ele que foi meu professor ali durante o curso, durante a minha graduação, eu fiz Ciências Sociais, eu fiz uma série de matérias no departamento de russo ali sobre literatura e cultura russa. Ele foi meu professor, ele dá aula ali de literatura e cultura russa no departamento de letras orientais da Faculdade de Letras da USP. A gente está aqui hoje com o Bruno Gomide. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Flávio. Obrigado pelo convite. Eu agradeço aqui pela sua presença. E, Bruno, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente como leitor da literatura russa e, sobretudo, Dostoiévski. O telespectador já deve ter sentido isso ao se deparar com as obras. Parece, às vezes, a gente está lendo, por exemplo, um Dostoiévski, com Tolstói e os outros autores, que a gente está tendo contato com a suma do mundo, que várias questões, seja questões de ordem literária, obviamente, mas questões políticas, sociais, filosóficas, religiosas, estão ali sintetizadas nas obras. E aí a gente tende a comparar essa literatura russa, por exemplo, do século XIX, com outras literaturas nacionais, como a francesa, em alguns autores, e a gente percebe que, por exemplo, em Flaubert, claro que toda essa marca forte de discussões também está presente, mas de uma maneira muito mais micrológica, muito mais posta numa vivência da personagem. Tem algum motivo para que a literatura russa tenha essa especificidade? Se tem, qual seria a razão disso, Bruno? Bom, Flávio, essa é uma questão tradicional nos estudos russos, tá? E já os primeiros leitores ocidentais da literatura russa, no final do século XIX, se interessaram muito por isso exatamente, e tentaram descrever o que torna a literatura russa isso que nós conhecemos, qual que é a característica essencial que faz com que ela se diferencie de outras literaturas do século XIX. E como você bem apontou, ela introjeta uma série de discursos que em outras literaturas nacionais estavam mais autonomizados. Então ela introjeta o discurso político, o discurso econômico, ela introjeta o tema social. Há várias razões para isso. Uma delas tem a ver com
uma certa condensação do tempo histórico na formação da literatura russa. A literatura russa moderna se forma muito rapidamente. Ela não surge do zero com Pushkin, como alguns autores dizem. Mas seria possível traçar um paralelo entre o Pushkin, por exemplo, e o papel do Camões aqui para a formação da literatura portuguesa? Ele seria um marco, digamos, se não o formador, mas a espinha dorsal da formação? Ele é uma espinha dorsal, sem dúvida nenhuma. Agora, veja, você falou no Camões, isso há 500 anos. Claro. Né? Em todas as tradições europeias existe um processo formativo de muitos séculos, de sedimentação, de idas e vindas. No caso russo, a literatura moderna é um fenômeno do século XVIII e que se acelera na virada do XVIII para o XIX e aí já com a figura do Pushkin. Ele culmina esse processo, não é o criador a partir do zero, mas é um elemento sem dúvida fundamental e para os russos tem uma centralidade absoluta. Eles têm uma centralidade realmente muito grande. Então, o que acontece? Essa condensação do tempo histórico faz com que a literatura russa se forme de maneira diferente. Tá. De maneira diferente. Dessa condensação que você está falando, eu poderia trazer esse tempo de condensação para a premência desses intelectuais que queriam ali transformar a sociedade russa, que mantinha bases feudais, já na esteira da Revolução Francesa que havia acontecido ali, que havia varrido uma série de monarquias da Europa, Bruno? Com certeza. Isso que você apontou é o que os russos estudam como o fenômeno da inteligência russa, do surgimento da inteligência russa. A inteligência é uma camada de intelectuais que não são apenas intelectuais. O inteligente é um intelectual engajado em algum tipo de proposta transformadora, ou seja, ele não é simplesmente alguém do mundo das ideias ou da literatura, é alguém que vê a sua atividade como uma atividade entendida no sentido de uma missão. Qual que é a procedência original em termos de classe social ali dessa inteligência e como ela vai se transformando ali, Bruno? Essa inteligência ela é um resultado, de maneira mais recuada no tempo, das reformas do Pedro Grande, Pedro I, no começo do século XVIII, e de uma forma mais, ou seja, que cria uma elite letrada, inicialmente a serviço do Estado burocrático que ele mesmo, Pedro, estava construindo. Com o tempo, inicialmente essa elite estava colada ao Estado, ao projeto estatal, e com o tempo, ao longo do século XVIII, ela vai se descolando desse Estado, uma parte dela, não toda, mas uma parte dela, sobretudo a partir de reformas feitas pela Catarina Grande, nos anos 60 e 70 do século XVIII, ela isenta os nobres da obrigatoriedade de serviço ao Estado, ou seja, os nobres não necessariamente mais têm que trabalhar no funcionalismo público. Podem ser profissionais liberais, digamos assim, entram numa liberalidade. Eles podem ser profissionais liberais ou eles podem simplesmente recolher-se para suas propriedades rurais e ficarem lendo livros de enciclopedistas, de iluministas franceses, coisas do tipo. Então isso gera uma camada sofisticada do ponto de vista do pensamento e não mais presa ao Estado, colada, próxima ao Estado. Essa camada inicialmente mais autônoma, em certa medida vai se tornando hostil ao Estado, a ideia de Estado. Ela inicialmente é autônoma e vai, não todos, claro, mas alguns membros dessa camada vão se tornando desconfiados em relação ao Estado, críticos, hostis. Isso, claro que a Revolução Francesa tem um peso enorme dentro disso, e é dessa camada que sai a literatura russa moderna, o pensamento moderno. Eu ia te perguntar justamente nesse sentido. Dada uma forte censura, outros mecanismos de debates mais imediatos, seria possível dizer que a literatura congregou as discussões dessa inteligência de maneira, digamos, mediata, para que ali os leitores da época pudessem reconhecer as temáticas por meio das obras? Seria possível dizer nesse sentido? Certamente. A censura tem um papel fundamental nessa história, porque a censura não era uma exclusividade russa do século XIX. Praticamente todos os países europeus têm algum tipo
de censura ao longo do século XIX. O que acontece é o grau de censura, a difusão dos mecanismos de censura. Por exemplo, o sistema russo de censura, no começo do século XIX, foi montado muito inspirado no sistema prussiano de censura. Claro. O Império Austro-Húngaro tinha um sistema parecido de censura. Então, a diferença da Rússia é que a censura é mais forte, especialmente na época do Nicolau I, que é a época que assiste à formação da literatura russa moderna, ou seja, é no reinado do Nicolau, a partir de 1825, que a produção adulta de Pushkin se faz, que a obra de Gogol se faz, por exemplo, a obra inicial de Turgenev, enfim. Então a literatura de Dostoiévski começa num período muito duro de repressão e de censura, que é mais forte do que em outros países europeus e, sobretudo, ela é prévia. Ela é prévia. Ou seja, um livro, para ser impresso, ou um periódico para ser publicado, ele tem que ter autorização da censura para sair. Então, isso é mais drástico, é mais draconiano do que em outros países europeus. A Inglaterra, por exemplo, já tinha abolido formas de censura prévia desde a Revolução Inglesa, no século XVII, muito antes. Antes da Revolução Francesa. Antes da Francesa. A França, com a Revolução Francesa, passa a fazer isso. E aí, em ondas cronológicas sucessivas, os países europeus vão trilhando esse caminho. A Rússia é o último país a abolir a censura prévia. Então, os escritores russos têm que se degladiar com isso, necessariamente. E aí nós poderíamos entender, então, esse caráter messiânico, por exemplo, de um Dostoiévski, de um Tolstói, nesse sentido de, além da grande literatura, como um espírito de época que tentava compreender, por meio das suas obras, todo o espírito de um tempo. Sim. Isso está muito correlato com o espírito histórico ali da época, Bruno? Muito, bastante. Bom, o tema, ainda na questão da censura, eles tinham que dizer coisas de modo velado, que se a censura não existisse, eles teriam dito de outra forma. É o que os russos chamam, só para dar um nome técnico da coisa, de linguagem exópica. Claro. Eu queria te perguntar uma coisa, que é uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade. Existe algum estudo do qual você eventualmente tenha conhecimento, que fala sobre a função da censura, o papel da censura na formação da ironia da literatura russa aí dessa época? Há alguns estudos nessa linha, muitos artigos sobre esse tema. Há gente, inclusive, que sustenta que a literatura russa moderna, ela se tornou mais sofisticada e mais rica, em boa medida por causa da censura. Então não é fazer apologia da censura, nada disso, mas a ideia é que numa sociedade tão polarizada politicamente, se os escritores pudessem dizer simplesmente aquilo que eles queriam dizer... A obra ia virar um panfleto. Seriam mais panfletários do que foram. E que, então, graças, entre muitas aspas, à censura, eles tiveram que sofisticar a sua linguagem, os seus recursos, criar formas mais oblíquas, laterais de dizer as coisas, criar metáforas, um arsenal grande de alegorias, de metáforas, que se não fosse a pressão da censura, não teriam existido. Porque, veja, a literatura russa do começo do século XIX não é a literatura francesa ou inglesa, que já dispunha de uma tradição considerável, a tradição de muitos séculos. É uma literatura nova, é uma literatura com dúvidas, inclusive, muito fortes sobre a sua própria existência. As discussões dos intelectuais russos no começo do século XIX se parecem muito com as discussões brasileiras do mesmo período. Eles estão discutindo se nós temos literatura, se nós temos cultura própria, se nós temos escritores. Isso não está claro ainda para esses caras. Quando Pushkin aparece, ele ganha essa centralidade tão grande porque as fichas são todas apostadas nele, com uma força muito grande. Então o debate era esse, qual o teor da nossa literatura, se é que ela existe ainda. O próprio Pushkin tem um artigo dos anos 30 em que ele fala da insignificância da literatura russa. Nós não teremos, será que veremos um dia ainda grandes escritores? É esse o debate que está correndo. E aí eu te perguntaria o seguinte, nessa transição do século XIX para o século XX, e aí a gente está falando, por exemplo, Dostoiévski no fim da sua vida já está discutindo ali com a geração
que é a geração digamos, os pais do Lenin. Sim. Ele já está discutindo ali com a geração que viria, e alguns que viriam a fazer a Revolução de 17. Como é que vai se consubstanciando? A gente tem esse debate de característica identitária, como você está falando, e quanto mais nós vamos nos aproximando ali desse período pré-revolucionário efetivamente, qual vai sendo o papel da literatura nesse momento, Bruno? Que posições ela vai tomando nessa transformação da inteligência russa de mais discursiva e debatedora, mesmo tendo atuação política, para cada vez mais atuante no espectro público mesmo? Bom, a sociedade russa no final do século XIX, ela se complexifica bastante. Né? Ela se industrializa do ponto de vista urbano, se torna uma sociedade urbana mais complexa. Há uma série de profissões liberais que surgem que antes não existiam. A censura torna-se mais branda. De um modo geral, há uma diminuição dessa obrigatoriedade do papel cívico ou messiânico do artista. Inclusive, aparecem várias camadas defensoras de ideias de arte pela arte, por exemplo, no final do século XIX, e que criticam muito essa noção de que o escritor tem que necessariamente, na Rússia, ser um guia, ser um farol. A gente pode falar de um Tchekhov nesse sentido, que se contrapunha a ideias de Dostoiévski nesse ponto? Por exemplo, o Tchekhov é um crítico de uma série de ideias da inteligência, de que a obra tem que necessariamente apontar uma direção. Apontar uma direção. A obra coloca questões. Tá. E os revolucionários nesse ponto? Como é que eles qual seria a leitura deles em relação à literatura, Bruno? Bom, os revolucionários vêm de várias origens. Há várias tradições revolucionárias na Rússia. Há a tradição marxista, há a tradição populista, que é fortíssima na Rússia do século XIX, e aí, lembrando para o nosso espectador, nosso ouvinte, que populismo, no caso russo, não tem nada a ver com a noção brasileira, claro. Brasileira ou latino-americana de populismo. São fenômenos completamente diferentes. A palavra russa traduz-se literalmente como populismo, mas não tem nada a ver com o que entendemos aqui como populismo. É uma tradição revolucionária bem diferente do marxismo, mas que vai se sobrepor ao marxismo, criando sínteses, às vezes não muito confortáveis com ele. A Revolução Russa é um resultado de, pelo menos, essas duas tendências. Exatamente, tendências revolucionárias. A marxista, que é posterior à populista, a populista é mais antiga, na Rússia do XIX, e também a marxista. E os escritores revolucionários, eles tendem a ver a literatura como algo que tem que dirigir a sociedade e exprimir os seus anseios mais profundos. Olha, pessoal, a gente vai desdobrar esse último ponto de discussão aqui do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar essa tensão da transformação da literatura russa, do final do século XIX para o XX, porque aí nós chegaremos à Revolução Russa e aos seus desdobramentos. Então, até daqui a pouquinho, com o nosso debate aqui sobre a literatura russa, com o professor Bruno Gomide, ali da Faculdade de Letras da USP. Até já, pessoal!